Capítulo 36. O perigo do conhecimento especulativo. Um dos maiores males que acompanham a busca do conhecimento, as pesquisas da ciência, é a disposição de exaltar o raciocínio humano acima de seu real valor e sua devida esfera. Muitos tentam julgar o Criador e suas obras mediante o imperfeito conhecimento que possuem da ciência. Esforçam-se por determinar a natureza e os atributos e as prerrogativas de Deus e condescendem com teorias especulativas com relação ao infinito. Os que se entregam a esse ramo de estudo estão pisando terreno proibido. Suas pesquisas não produzirão resultados de valor, só podendo ser prosseguidas com perigo para a alma. Nossos primeiros pais foram induzidos ao pecado mediante a condescendência com o desejo de conhecimento que lhes fora vedado por Deus. Procurando adquirir esse conhecimento, perderam tudo quanto valia a pena possuir-se. Se Adão e Eva nunca houvessem tocado a árvore proibida, Deus lhes haveria comunicado conhecimento sobre o qual não haveria pousado qualquer maldição de pecado, conhecimento que lhes haveria trazido perpétua alegria. Tudo quanto eles obtiveram, por dar ouvido ao tentador, foi o relacionarem-se com a ciência do pecado e seus resultados. Por sua desobediência, a humanidade foi afastada de Deus, e a terra foi separada do céu. Apliquemos a nós esta lição. O campo a que Satanás levou nossos primeiros pais é o mesmo a que ele está hoje em dia seduzindo os homens. Está inundando o mundo de aprazíveis fábulas. Por todos os meios ao seu alcance, tenta os homens a especular com relação a Deus. Busca assim impedi-los de obter a seu respeito aquele conhecimento que é salvação. Ensinos espiritualistas que minam a fé em Deus e em sua palavra estão atualmente penetrando as instituições educativas e as igrejas por toda a parte. A teoria de que Deus é uma essência que penetra toda a natureza é aceita por muitos que professam crer nas Escrituras. Mas, se bem que revestida de belas roupagens, essa teoria é perigosíssimo engano. Ela representa falsamente a Deus, sendo uma desonra para sua grandeza e majestade. E tende por certo não somente a extraviar como a rebaixar os homens. As trevas são o seu elemento, a sensualidade a sua esfera. O resultado de aceitá-la é separação de Deus. E para a caída natureza humana, isso resulta em ruína. Devido ao pecado, nossa condição não é natural, e deve ser sobrenatural o poder que nos restaura. Do contrário, não tem valor. Existe unicamente um poder capaz de quebrar o domínio do mal no coração dos homens, e esse é o poder de Deus em Jesus Cristo. Unicamente por meio do sangue do crucificado existe purificação do pecado. Sua graça tão somente nos habilita a resistir e subjugar as tendências de nossa natureza caída. As teorias espiritualistas a respeito de Deus tornam sua graça de nenhum efeito. Se Deus é uma essência que permeia toda a natureza, habita por conseguinte em todos os homens. E para atingir a santidade, o homem não tem senão que desenvolver o poder que está dentro dele mesmo. Seguidas até sua conclusão lógica, essas teorias assolam toda a dispensação cristã. Removem a necessidade da expiação, tornando o homem seu próprio salvador. Essas teorias, acerca de Deus, fazem de nenhum efeito a sua palavra, e os que as aceitam estão em maior risco de vir, afinal, a considerar a Bíblia inteira como uma ficção. Podem considerar a virtude como superior ao vício. Havendo, porém, excluído a Deus de sua devida posição de soberania, põem sua confiança no poder humano, o qual, sem Deus, é destituído de valor. A vontade humana, desajudada, não tem nenhum poder real para resistir ao mal e vencê-lo. As defesas da alma acham-se derribadas. O homem não tem barreiras contra o pecado. Uma vez rejeitadas as restrições da palavra de Deus e de seu Espírito, não sabemos a que profundezas uma pessoa pode imergir. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Provérbios capítulo 30, versos 5 e 6. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Provérbios capítulo 5, verso 22.
As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. A revelação que Deus de si mesmo deu em sua palavra é para nosso estudo. Esta podemos procurar compreender, mas, além disto, não devemos penetrar. O mais elevado intelecto pode esforçar-se até a exaustão em conjecturas concernentes à natureza de Deus, mas infrutíferos serão os esforços. Esse problema não nos foi dado a solver. Nenhuma mente humana pode compreender a Deus. Ninguém se deve entregar a especulações com referência à sua natureza. A esse respeito, o silêncio é eloquente. O onisciente está acima de discussão. Mesmo os anjos não tiveram permissão de partilhar nos conselhos entre o Pai e o Filho, quando foi delineado o plano da salvação. E as criaturas humanas não se devem intrometer nos segredos do Altíssimo. Somos tão ignorantes acerca de Deus como criancinhas, mas como criancinhas é-nos dado amá-lo e obedecer-lhe. Em lugar de especular quanto à sua natureza ou suas prerrogativas, demos ouvidos às palavras que falou. Porventura, alcançará os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas do céu é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Jó capítulo 11, versos 7 a 9. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Nem se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-se e também a esquadrinhou, mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó capítulo 28, versos 12 a 28. Nem sondando os recessos da terra, nem mediante vãos esforços para penetrar os mistérios do divino ser, se encontra a sabedoria. Ela é antes encontrada no humilde recebimento da revelação que lhe tem parecido bem conceder-nos, e na conformação da vida com a sua vontade. Os homens de mais poderoso intelecto não podem compreender os mistérios de Jeová, segundo se revelam na natureza. A inspiração divina faz muitas perguntas que o mais profundo erudito não sabe responder. Essas perguntas não foram feitas para que as respondêssemos, mas para chamar nossa atenção para os profundos mistérios de Deus e ensinar-nos a limitação de nossa sabedoria. No que nos rodeia na vida diária, existem muitas coisas além da compreensão de seres finitos. Os céticos recusam-se a crer em Deus, porque não podem compreender o infinito poder pelo qual ele se revela. Mas Deus deve ser reconhecido, tanto pelo que não se revela de si mesmo, como por aquilo que é franqueado à nossa limitada compreensão. Tanto na divina revelação, como na natureza, ele deixou mistérios a fim de reclamar a nossa fé. Assim deve ser. Devemos estar sempre indagando, sempre pesquisando, sempre aprendendo, e resta, todavia, um infinito para o além. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde,
e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com quem o comparareis? Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. A quem, pois, me fareis semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas a chama pelo seu nome. Por causa da grandeza das suas forças e pela grandeza do seu poder, nenhuma faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Isaías capítulo 40, versos 12, 13 a 18, versos 21, 22 e 25 a 28. Aprendamos, das revelações dadas pelo Espírito Santo a seus profetas, a grandeza de nosso Deus. Escreve o profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Isaías capítulo 6, versos 1 a 7. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Jeremias capítulo 10, versos 6 e 7. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Salmo 139, versos 1 a 6. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Salmo 147, verso 5. Os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Provérbios capítulo 5, verso 21. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Daniel capítulo 2, verso 22. Por Deus são conhecidas todas as suas obras desde a eternidade. Atos capítulo 5, verso 18. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu alguma coisa primeiro e ser-lhe-á recompensada? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória por todos os séculos. Romanos capítulo 11, versos 34 a 36. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual sejam honra e poder sempiterno. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. Porventura não vos espantará sua alteza?
e não cairá sobre vós o seu temor? Jó capítulo 13, verso 11. Porventura, Deus não está nas alturas dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. Jó capítulo 22, verso 12. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Jó capítulo 25, verso 3. Faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. E ele sela as mãos de todo o homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. Também com a umidade carrega as grossas nuvens, e espargem a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja para correção, ou para a sua terra, ou para beneficência que a faça vir. A isto inclina os teus ouvidos, atente e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a sua luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas, e agora não se pode ver o sol que resplandece nos céus. Mas, passando o vento e purificando-os, o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Jó, capítulo 37, versos 5 a 7, versos 11 a 16, versos 18, 19 e 21 a 24. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Salmo 113, verso 5. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Naum, capítulo 1, verso 3. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Salmo 145, versos 3 a 7, versos 10 a 13 e verso 21. À medida que aprendemos mais acerca de Deus e de nós mesmos, do que somos aos seus olhos, havemos de temer e tremer diante dele. Que os homens de hoje sejam advertidos pela situação daqueles que antigamente presumiram permitindo-se liberdade com aquilo que Deus declara santo. Quando os israelitas se atreveram a abrir a arca, ao voltar a ela da terra dos filisteus, sua irreverente ousadia foi assinaladamente punida. Considerai ainda o juízo que caiu sobre Uzá. Quando, no reinado de Davi, a arca ia sendo levada a Jerusalém, Uzá estendeu a mão para mantê-la firme. Por ousar tocar o símbolo da presença de Deus, foi ferido de morte instantânea. Na sarça ardente, quando Moisés, não reconhecendo a presença de Deus, dirigiu-se para contemplar a maravilhosa visão, foi dada a ordem: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Êxodo capítulo 3, versos 5 e 6. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus,
E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e à tua semente, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis capítulo 28, versos 10 a 13 e versos 15 a 17. No santuário do tabernáculo do deserto e do templo, que eram símbolos terrestres da habitação de Deus, um aposento era sagrado por sua presença. O véu bordado de querubins à sua entrada não devia ser erguido por nenhuma mão, com exceção de uma. Levantar aquele véu e entrar, sem ser mandado, no sagrado mistério do Santo dos Santos, importava em morte. Pois acima do propiciatório repousava a glória do Santíssimo, glória a que homem algum podia olhar e viver. No dia do ano em que era designado para ministrar no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, tremendo, entrava à presença de Deus, ao passo que nuvens de incenso velavam a seus olhos a glória. Por todo o pátio do templo silenciava tudo. Nenhum sacerdote ministrava no altar. A hoste de adoradores, curvados em silencioso respeito, orava implorando a misericórdia de Deus. Tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque capítulo 2, verso 20. O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Salmo 99, versos 1 a 3. O trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Salmo 11, verso 4. Olhara desde o alto do santuário, desde os céus o Senhor observou a terra. Salmo 102, verso 19. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Salmo 33, versos 14 e 15. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Salmo 33, verso 8. O homem não pode, mediante pesquisas, achar a Deus. Ninguém com a mão presunçosa busca erguer o véu que lhe oculta a glória. Insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos capítulo 11, verso 33. É uma prova de sua misericórdia o ser oculto o seu poder, pois erguer o véu que oculta a divina presença é morte. Nenhuma mente humana pode penetrar no retiro em que o poderoso habita e opera. Unicamente aquilo que ele acha por bem revelar, podemos dele compreender. A razão precisa conhecer uma autoridade superior a ela. O coração e o intelecto precisam dobrar-se diante do grande Eu Sou.